Mais um fiasco internacional do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a eliminação na Sul-Americana e fala também sobre Rubens, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Pode mesmo pintar no Palmeiras? Bora te atualizar também sobre a folha salarial do São Paulo. Tem conselheiro afirmando que o tricolor está entre os clubes que mais gastam no país. Quero contar também sobre o zagueiro Bernardo, na mira de vários clubes de futebol grandes do Brasil. Tem novidades também sobre o Flamengo, as últimas do mercado e tudo que rolou na noite dessa terça-feira com brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Nessa você deve confiar. Tô deixando duas sugestões para essa quarta. Primeira delas, final da Conference League com Betis e Chelsea. Vou da vitória do time inglês, cotação de R$ 1,91, estou colocando R$ 50 para voltar em R$ 95,50. Segunda sugestão, com jogos de Libertadores e Sul-Americana. Para mim vai dar vitória do Flamengo, primeiro vitória do Independiente contra o Nacional de Potosí, depois vitória do Flamengo com pelo menos 2 gols de diferença, também vou na vitória do Palmeiras contra o Sporting Cristal. Se esses 3 resultados acontecerem, meus R$ 100 se transformam em R$ 191,50. Estou deixando o link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, preenche todos os seus dados e aí esse bilhete com a aposta tripla já aparece para você apostar quanto quiser. É importante lembrar apenas que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem para Betano você também. Agora sim, quero começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Cristiano Ronaldo. Contei para vocês nessa terça-feira que o Botafogo é o clube brasileiro interessado na contratação do centroavante. Mas o Fogão não está sozinho, alguns outros clubes do mundo também se movimentam nesse sentido. Um deles, o Wydad Casablanca, do Marrocos, que participará do Super Mundial de Clubes, grupo dos mais complicados com Manchester City, Juventus e Al Ain. Já o Santos está atrás de um novo CEO de futebol para o lugar do Pedro Martins e essa escolha terá a participação do pai do Neymar. Incrível como o jogador e seu pai estão mandando em absolutamente em tudo na Vila Belmiro. Bora falar agora sobre o saldo da noite dessa terça-feira para brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. Dá para dizer que o saldo é positivo, com 2 classificações, uma eliminação e uma confirmação do primeiro lugar. A situação mais dramática foi vivida pelo Botafogo, que venceu a Universidade do Chile por 1-0 dentro de casa, mesmo jogando com 1 a menos durante a maior parte do jogo. O Jair foi expulso no primeiro tempo. O Igor Jesus foi o salvador da pátria botafoguense, cruzamento do Savarino da direita, e o Igor apareceu de cabeça para fazer o gol da vitória botafoguense, que colocou o Botafogo em segundo lugar, à frente justamente da Universidade do Chile. O Botafogo e o Estudiantes terminaram empatados em 12 pontos. O Fogão perdeu a primeira colocação pelo saldo de gols, mas está na próxima fase da Libertadores da América. Quem também passou em segundo foi o Vasco, mas com muito mais conforto e tranquilidade do que o Botafogo. Vitória por 3-0 contra o Melgar em São Januário. Construção dos gols, Ryan, que vive grande fase sob o comando do Fernando Diniz, abriu o placar, o Paulo Henrique fez o 2-0 e o Verratti fechou o resultado, que coloca o Vasco à frente do Melgar, segunda colocação do grupo atrás apenas do Lanús. Agora o Vasco espera algum terceiro colocado da Libertadores para disputar um playoff antes de fato entrar no mata-mata da Sula. Já o Corinthians eliminado com nova derrota, vou falar bastante sobre o Corinthians daqui a pouquinho. Também queria registrar que o São Paulo confirmou a primeira colocação do seu grupo, vencendo a partida dentro de casa contra o Tajeres. Nessa quarta-feira também entram em campo, por Libertadores e Sul-Americana, mais alguns brasileiros. Destaque para o confronto entre Internacional e Bahia. Um dos dois será eliminado da Libertadores, vai estar muito associado ao resultado dessa partida. Bora falar agora sobre o Flamengo. Queria contar que Michael e Cebolinha estão numa lista de atletas negociáveis pelo Flamengo. Mas repara que eu não estou dizendo que eles estão separados, afastados ou qualquer coisa do gênero.
que o Flamengo decidiu é que se pintar proposta boa pelos dois atacantes, rubro-negro topa negociá-los. Isso porque há uma avaliação interna de que eles perderam performance e não têm conseguido entregar como se imagina e por conta de quanto eles ganham. Salários de ambos acima de R$1 milhão mensais. Cebolinha ganha na casa de R$1.200.000 por mês, enquanto o Michael tem salário de R$1,5 milhão mês. Diante desse cenário e nesse contexto, o Flamengo aguarda por propostas boas para que possam sair negócios. O Al Duhail do Qatar já chegou a demonstrar a intenção de contratar o Michael. O Flamengo vai discutir essa situação nos próximos dias, mas pretende fazer com que o time do Qatar aumente a proposta para que o negócio saia. Tanto o Michael quanto o Cebolinha têm 29 anos de idade. A diferença é que o Michael tem 19 jogos, 1 gol e 4 assistências na temporada, enquanto o Cebolinha soma 21 jogos, 3 gols e 2 assistências. Quarta-feira super importante para o Fla. Decisão contra o Deportivo Táchira no Maracanã lotado. E o rubro-negro precisa vencer para segurar a classificação e golear para ter a chance de ser o primeiro do grupo. Isso vai acontecer se o Flamengo golear e se a LDU vencer o Central Córdoba no Equador. Bora de informação exclusiva, quero te contar sobre um zagueiro brasileiro de 30 anos de idade, alvo de vários clubes grandes da Série A. E eu me refiro a Bernardo, atleta que é filho de Bernardão, volante que fez história com as camisas de Corinthians e São Paulo. É inclusive o Bernardão quem representa o Bernardo, atleta cujo contrato no Bochum da Alemanha se encerra agora no dia 30 de junho. Já está decidido que ele não continua no Bochum e a partir daí, livre no mercado, ele foi procurado por vários clubes grandes, entre eles todos os times de São Paulo. Pelo menos foi o que me garantiu o próprio pai do jogador, que é também seu representante. Separei a frase do Bernardão para explicar sobre o tema, abre aspas, entre os times grandes do Brasil, só Atlético Mineiro, Botafogo e Flamengo não me ligaram. Importante destacar que nessa lista estão Grêmio, Internacional, Fluminense, Vasco, além de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Mas, apesar de tanto assédio, Bernardão está convencendo o filho dele a permanecer na Europa. Ele entende que seria importante para o filho jogar por pelo menos mais 2 ou 3 temporadas. Jogador que foi formado na base do Red Bull Bragantino, ou melhor, do Red Bull Brasil, como lateral esquerdo, mas que se tornou no futebol europeu zagueiro. Passagens por Red Bull Salzburg e RB Leipzig, os dois times da Red Bull na Europa. Ele ainda esteve no Brighton jogando a Premier League e mais recentemente no Bochum da Alemanha. Muita força física, ótima saída de bola, também vai bem no jogo aéreo e pelo fato de ser lateral esquerdo, muita qualidade com a bola nos pés. Quero falar agora sobre a folha salarial do São Paulo, que está rendendo polêmica desde segunda-feira. Rolou na segunda-feira uma reunião do Conselho Deliberativo, quando o conselheiro Flávio Matos, que é da oposição, assegurou que a folha salarial do São Paulo hoje é de 26 milhões de reais. O número é assustador, especialmente levando em consideração que o elenco do São Paulo está bem longe de figurar entre os melhores do país. E esses 26 milhões colocariam o tricolor com custos parecidos a de Corinthians, Palmeiras e também Botafogo, ficando atrás apenas do Flamengo. Pois bem, de acordo com o Flávio Matos, a escalada de crescimento da folha salarial do São Paulo é expoente. Em 2023, abril, eram 20 milhões de reais por mês. Em abril de 2024, 24 milhões de reais por mês. E em abril de 2025, 26 milhões de reais. Valores que incluem salários, encargos e benefícios para todos os funcionários do departamento de futebol. Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, nessa mesma reunião da última segunda-feira, chamou os números de mentirosos, ou melhor, de chutados. Ele afirmou que o Flávio Matos chuta os números. Depois, o presidente Júlio Casares também tentou minimizar todas essas cifras apresentadas. Flávio Matos pediu, antes do fim da reunião, a palavra e assegurou que os números são reais e absolutamente verdadeiros. Importante lembrar também que o São Paulo vive um momento de muita crise financeira e de preocupação com os números da temporada de 2025. O tricolor fechou janeiro e fevereiro com um prejuízo superior a 24 milhões de reais. Para completar o noticiário São Paulino, contar que a vitória por 2-1 contra o Tajeres na noite dessa terça-feira ratificou a presença do São Paulo como o primeiro do seu grupo e acabou com uma sequência ruim de resultados de empate e também derrotas que vinham causando preocupação.
A nota triste da noite dessa terça-feira se deu pelo comportamento de Bobadilla. O volante do São Paulo é acusado por um jogador do Talleres de xenofobia. Bobadilla teria dito a esse atleta, que é venezuelano, que esse jogador venezuelano morre de fome, fazendo referência a toda a crise financeira do país vizinho. A polícia chegou a procurar o Bobadilla no vestiário, ele já havia ido embora, e a promessa de que o Bobadilla vai prestar esclarecimentos na delegacia ao longo dessa quarta-feira. Bora falar agora sobre o futuro de Rubens. O lateral e meio-campista do Galo pode mesmo deixar o clube para virar reforço do Palmeiras? Quero acrescentar a essa especulação a informação de que um time da Rússia monitora de perto os passos do Rubens. Importante contar que o Atlético Mineiro assegura não ter proposta oficial pelo jogador. Até agora apenas sondagens e sinalizações de intermediários assegurando que Rússia e Palmeiras podem apresentar proposta em breve. O Abel Ferreira gosta do Rubens pela versatilidade. Alguém que pode jogar como lateral esquerdo, como segundo homem de meio campo e até como meio atacante bem aberto pelo lado esquerdo. A verdade é que o Rubens vive o melhor momento da carreira, titular absoluto e peça decisiva dos últimos jogos do Galo. Conversei também com o Cuca recentemente e o Cuca me garantiu que se o Atlético negociá-lo na metade do ano vai perder dinheiro. Isso porque a curva de ascendência, de crescimento do Rubens fará com que ele valha muito mais no fim dessa temporada, por exemplo, do que nesse momento. De qualquer forma, diante da grave crise financeira pela qual passa, o Atlético não descarta a venda, desde que apareça uma proposta irrecusável. Nesse momento, eu até fui conferir no Transfer Market, o Rubens está avaliado em 4,5 milhões de euros. Por essa cifra, dá para assegurar que não há nenhuma chance de negócio. Jogador de 23 anos de idade, com bastante futuro. Na atual temporada, 28 jogos, 3 gols e 3 assistências. A pergunta que eu deixo para você, qual o valor real do Rubens? Já uso o espaço para comentário e registre sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre mais um papelão internacional do Corinthians. Clube gigante, dono da segunda maior torcida no país e que consegue resultados esportivos positivos no futebol brasileiro. Acaba, por exemplo, de ser campeão paulista, mas em competições sul-americanas, quase sempre o Timão faz fiasco. Nessa temporada, por exemplo, queda na pré-Libertadores. Ainda assim, conseguiu a vaga na Sul-Americana e na noite dessa terça-feira foi confirmada a eliminação do Corinthians na fase de grupos da Sul-Americana. Torneio que é uma espécie de Série B da Libertadores da América. O grupo do Corinthians estava longe de ser impossível, embora tivesse as suas dificuldades. O Racing foi o saco de pancadas do grupo, Racing do Uruguai, enquanto América de Cali e Huracan da Argentina eram os principais postulantes e concorrentes do Corinthians à vaga no mata-mata. Só que o Corinthians é eliminado na noite dessa terça-feira, perdendo de novo para o Huracan. Já havia caído em casa nessa terça-feira, na Argentina, a vitória por 1-0 dos argentinos, com uma observação importante. O Huracan disputa no final de semana o título do campeonato argentino que ele não conquista há décadas. Até por isso, 9 reservas foram utilizados na partida. Apenas 2 titulares. Ainda assim, o Corinthians não conseguiu marcar gol no Huracan e acabou sendo envolvido e derrotado por 1-0. Com mais um detalhe agravante. O Timão estava se classificando mesmo com a derrota. Isso porque o América em casa perdia para o Racing, que ainda não havia pontuado. No finalzinho da partida, aos 50 minutos do segundo tempo, o América conseguiu o gol do empate, que permitiu a ele chegar à mesma pontuação do Corinthians e levar vantagem nos critérios de desempate. O Corinthians perde uma ótima chance de brigar por título. Se a ideia, a essência do Corinthians é ser campeão, a Sul-Americana seria um baita caminho, até pela fragilidade dos adversários, mas o Corinthians cai na Sula e resta agora apenas o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Dá para descartar que o Corinthians será campeão do Brasileiro. Na Copa do Brasil vai depender muito dos sorteios e também da evolução do time. A grande pergunta que fica agora é: quais reforços serão contratados? Nessa primeira janela de 1º a 10 de junho, difícil imaginar alguma contratação, até por conta da mudança no presidente. Nessa terça-feira, o Osmar Stabile, que é o novo presidente em substituição ao Augusto, já afirmou que não há dinheiro nenhum no caixa. O Augusto, antes de ir embora, parece ter sumido com a grana alvinegra e esse é um baita problema para quem busca contratações. E você, o que pensa sobre a fase corintiana em competições internacionais? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau!